Olá, bom dia. Aqui é Marco Antônio, psicanalista clínico. E novamente hoje, vamos falar um pouco também sobre um dos grandes pensadores, um dos mais complexos da área da psicanálise. Aliás, nos dias de hoje, o que seria da psicanálise sem Lacan? Então, quais os fundamentos da psicanálise lacaniana? Embora a psicanálise lacaniana seja um tema muito recorrente em assuntos relacionados às áreas da psiquiatria e psicologia, inclusive por parte de muitos leigos, poucas pessoas sabem ao certo quais são os verdadeiros fundamentos que norteiam seus conceitos. Em função disso, reunimos nesse bate-papo uma introdução e alguns pontos centrais de sua biografia e de sua vasta obra, a fim de ajudar a entender um pouco mais sobre a contribuição da teoria de Lacan para a psicanálise. Acompanhe aqui o nosso bate-papo e saiba mais sobre a teoria lacaniana e seus fundamentos. Uma breve biografia de Lacan. Jacques Lacan nasceu na cidade de Paris em 13 de abril de 1901. Desenvolveu sua própria teoria psicanalítica sob influência das obras de Freud, seu principal mestre. Depois de finalizar os seus estudos na área de medicina, Lacan dirigiu-se para a área de psiquiatria e concluiu seu doutorado em 1932. Uma vez formado, o autor passou a integrar a Sociedade Psicanalítica de Paris. No entanto, foi após o fim da Segunda Guerra Mundial que sua obra ganhou maior importância. O seu contato com a psicanálise se deu por trajetos pouco usuais, inclusive por meio de surrealismo, opondo-se ao pós-freudiano, que promovia a psicologia do ego. Lacan propunha um retorno a Freud em novos termos. Seus temas tinham aspectos claramente inovador na concepção da cura psicanalítica, o que gerou inclusive uma cisão com a Sociedade Psicanalítica de Paris e outras instâncias internacionais. O seu ensino foi predominantemente oral, dando-se sobretudo por meio de seminários e conferências. Lacan também é controverso no que tange à homossexualidade. O autor situou como uma perversão, mas foi o primeiro a aceitar gays para a sessão de análise, bem como autorizá-los a tornar-se efetivamente psicanalistas, acolhendo-os sem ressalvas e não procurando transformá-los em heterossexuais. O lacanismo seguiu ganhando espaço em todo o mundo, dialogando com os pensamentos filosóficos de autores como Kant, Hegel, Heidegger, bem como influenciando o trabalho de diversos filósofos contemporâneos, como Derrida e Alain Badiou. Lacan faleceu a 9 de setembro de 1981, já com a sua obra reconhecida em todo o mundo. Lacan e Freud. Lacan e Freud foram claramente dois gênios, mas que apresentavam diferenças substanciais entre si. Para Freud, as descobertas da psicanálise em relação à mentalidade da pessoa incluem inconsciente, sexualidade, os sonhos e a vida interna. Lacan, por sua vez, reformulou as bases da teoria freudiana, sobretudo por meio da interação entre filosofia e psicanálise. Apesar de conferir uma nova roupagem em outros conceitos ao que Freud propunha, Lacan não se distancia do seu mestre, já que ele mesmo propunha era um retorno a Freud, sem, no entanto, deixar de considerar as diferenças significativas entre eles. A clínica lacaniana, em linhas gerais, tende a ser mais desprendida na roupagem rígida da época de Freud, além das diferenças teóricas em relação aos seus pares, o que caracterizava a proposta lacaniana
no retorno de Freud era uma atitude que não se preocupava em permanecer na ortodoxia freudiana, mas sim em identificar e aplicar o que há mais subversivo e coerente na obra do seu mestre. Conceitos da psicanálise lacaniana. Entre os principais conceitos desenvolvidos pela psicanálise lacaniana estão o simbólico, imaginário e real, alienação e sujeito do inconsciente. Simbólicos, imaginário e real, embora as noções de simbólico e real e imaginário estejam interligadas, trata-se de três conceitos diferentes. Simbólico. Na psicanálise de Lacan, a linguagem está essencialmente localizada no imaginário, sendo que esse consiste na relação entre sujeito e o outro, e por meio do sistema simbólico da linguagem que o sujeito vai definir a si mesmo. O simbólico relaciona elementos conscientes e inconscientes do sujeito, de modo que por meio da linguagem que o subconsciente se manifesta, a linguagem é o simbólico, pois o sujeito é determinado a despeito de sua vontade pelo sistema de representação baseado nos significantes por meio da linguagem. Imaginário. O imaginário, por sua vez, consiste em um sistema de registro psíquico, ou seja, corresponde ao ego do sujeito. O indivíduo, segundo Lacan, procura no outro uma identificação, uma espécie de preenchimento. A existência do outro, entretanto, não tem por finalidade sustentar a imagem que o ego deseja. A dimensão do imaginário é estruturada a partir do registro de referência e é atravessado pelo conjunto de posições representadas pela dimensão do simbólico. O real. O real implica no registro psíquico, o qual corresponde à ideia da realidade. Uma vez que o real é impossível, ele representa tudo que o sujeito é incapaz de processar no plano simbólico e, portanto, segue impenetrável dentro daquele. A dimensão do real independe da dimensão material. Da mesma forma que o desejo, esse eixo pode ser melhor estudado a partir da noção de nó barromeano. No nó barromeano implica na integração de três eixos, simbólico, real e imaginário. Os três encontram-se agrupados de tal forma que cada um tem articulação com os demais e são independentes, de modo que se caracterizam pela desestruturação de dois desses eixos, caso o terceiro venha a ser desfeito. Trocando em miúdos, não há formação de pares. Ou eles existem em conjuntos ou não existem. A estrutura barromeana consiste em uma espécie de ponto médio entre três eixos, sendo que todos possuem relevância equivalente. A alienação da psicanálise lacaniana. Na psicanálise lacaniana, o sujeito é visto como um produto do discurso do outro, sendo que esse discurso rodeia a criança antes mesmo que ela nasça e dá forma aos seus desejos e suas fantasias. O discurso dos pais, por sua vez, expressa o quanto a criança é desejada, de forma que o sujeito é causado pelo desejo do outro, ou seja, o sujeito está alienado no desejo do outro. O conceito de alienação subdivide em dois outros conceitos, o de ser sujeito e o desejo do outro. Imaginemos um soldado ferido em batalha, cuja perna fora dilacerada. Precisa ser amputada para que ele não morra. Ao optar por manter um membro, o soldado optará pela morte, mas se optar pela amputação por sua vida, o sentido terá de viver com a falta da perna e todas as suas implicações.
Ao admitir que esse sentido só existe por meio que foi decepado, estamos dizendo que o ser humano encontra dividindo em relação a si mesmo. E essa é a definição do inconsciente do sujeito. O sujeito do inconsciente é a linguagem definida da psicanálise lacaniana, como estrutura que antecede o sujeito no meio onde ele se desenvolve. Essa concepção de linguagem está ligada à influência de Freud e Saussure. A psicanálise lacaniana defende que o sujeito é constituído pela linguagem, assim como seu inconsciente, de modo que, sem a linguagem, o inconsciente seria vazio. De acordo com Lacan, a sua constituição do indivíduo surge sua relação com o outro. Gostou de aprender sobre os fundamentos da psicanálise lacaniana? Agora você já sabe um pouco mais sobre a teoria psicanalítica de Lacan. Conheça agora mais um pouco sobre as áreas da psicanálise. Venha para um bate-papo com a gente. Vamos conversar. Eu sou Marco Antônio, psicanalista clínico. Estou à disposição para agregar e compartilhar conhecimentos. Obrigado. Um bom dia.